Atividade 9 do Aprender Sempre de Matemática. Atividade 9, números racionais na representação decimal. O que isso quer dizer? São aqueles números com vírgula, tá? Como aqui no caso, ó, 76,5 anos. Então, vamos ler a atividade. Números escritos com vírgula. Leia as informações a seguir, tiradas de revistas, livros e folhetos. A expectativa de vida dos brasileiros foi de 76,5 anos em 2018, os mais altos da Europa. E aí tem, então, a quantidade, né? Uma tabela que tem alguns números decimais que são na representação de números com vírgula. Então, os holandeses, 1,82 metros, temos os dinamarqueses, os alemães e os mais corpulentos em média. O que isso quer dizer? São os mais gordinhos, talvez, né? Na verdade, é a quantidade de peso, né? Quanto que cada um pesa. E aí tem também aqui uma quantidade. Então, vocês têm que olhar a tabela, tá? Tanto da altura como do peso de cada um deles. Todos os números acima representam medidas, e todos eles são chamados de números decimais. Vamos praticar. Observe os números que aparecem nos textos anteriores e pense sobre o que eles podem significar. Anote algumas de suas conclusões sobre esses números a seguir. Então, nós temos aqui 1,81. Olha lá a tabela. O que está falando? Esse 1,81 nessa tabela, o que é que ele representa? Ele está falando sobre a altura, está falando sobre o peso, está falando sobre o índice de massa corporal, ele está falando sobre o quê? Então, vocês vão escrever o que é que ele representa. O mesmo vocês vão fazer com o 12,90, 70,5, 74,300. Não é para escrever como se lê nessas linhas. Vocês vão escrever o que é que ele representa. 1,81 é o que na tabela? Tá? Então, vocês vão olhar o que ele é. Vamos no próximo exercício, atividade 2. Em que as outras situações do seu dia a dia você observa os números com vírgula? O que a gente olha números com vírgula? A gente vê preços, né? Números em reais, em dinheiro, a gente coloca vírgula para separar o valor do real com o valor dos centavos. Nós observamos também pesos, distâncias, que são as medidas, né? Medida de comprimento, medida de comprimento, nós temos também de peso, nós temos também distância, tá? Então, vocês vão pensar o que a gente usa de números com vírgulas no nosso dia a dia. E vão responder aqui nessa parte do 3. Do exercício 2. Exercício 3 agora. Veja as escritas numéricas abaixo e escreva como se lê cada uma delas. Troque informações com um colega. Tá? Essa daqui a gente não tem como fazer, né? De trocar informações com um colega. Com outro colega, da mesma forma que eu falei quando eu disse do EMAI, que vocês podem ligar, fazer uma chamada de vídeo, trocar informações pelo WhatsApp, né? Que a gente sabe que nós estamos num período de isolamento. Não dá para a gente fazer isso na escola, por exemplo, né? Então, vocês vão escrever 1,50. Quando a gente olha esse pedaço aqui, o que ele representa? Que são os reais, né? Aqui nós temos, o que é esse KG? Ele representa quilos. Esse M representa o quê? Metros. Esse L, litros. Esse km aqui de novo, quilômetros. Então, vocês vão escrever exatamente isso que eu falei. Então, seria R$1,50. Ai, Pro, precisa escrever tudo isso? Precisa. 2,65. O que é que representa isso daqui? Escreve lá, 2,65 o quê? Tem o KG. Vocês vão escrever o que ele é. E o exercício 4. Após ler a informação
a expectativa da vida dos brasileiros foi de 76,3 anos em 2018, Pedro e Ana afirmaram que... Eu não sei se o livro que vocês receberam tem este erro também, mas no meu ele saiu aqui como 3. Vamos lá, pegar a canetinha, que a professora sempre usa. Eu vou usar no amarelinho. Essa é minha escrita, né? Então, eu vou usar em outra cor. Vou usar no vermelho. Aqui tem um erro, tá? Não é 3. Vamos olhar lá em cima, ó. Ele já fala aqui, ó, 76,5. Se o de vocês está errado, vocês então coloquem lá, ó, 76,5. Então, 76,5 anos em 2018. Pedro e Ana afirmam que Pedro, 76,5 anos corresponde a 76 anos e 5 meses. Já a Ana fala que 76,5 anos corresponde a 76 anos e 6 meses. Por que Ana está com a razão? Olha aqui, nesse exercício, ele já fala que a Ana tem razão. Então, quer dizer que a Ana está certa. Se a Ana está certa, então é 76 anos e 6 meses. Que dica você daria a Pedro para ajudar a não cometer mais esse tipo de erro? Vamos observar aqui, ó, são 76,5 anos, né? 76,5 anos. O que significa isso daqui? Por que 76,5 anos é 76 anos e 6 meses? Vamos pensar um pouquinho na hora de fazer aqui essa resposta. O que será que significa esse 5? Será que ele é o quê? Ele é uma parte de um inteiro? Né? Então, vocês vão pensar um pouquinho na hora de responder essa atividade. Qualquer dúvida, procura a professora lá no plantão de dúvidas naquele horário.